A gente sabe que essa história de tempo de tela já virou uma preocupação gigante para muitas famílias e educadores, na verdade. Pois é, por isso hoje a gente vai mergulhar fundo na mais recente orientação da Sociedade Brasileira de Pediatria para entender os dados, os riscos e, claro, as recomendações para uma vida digital mais saudável para crianças e adolescentes aqui no Brasil. Ok, vamos começar do começo. Para entender o tamanho do desafio, primeiro a gente precisa ter uma noção da escala dessa imersão digital da nossa juventude hoje. E olha, os números são bem impressionantes. 95%. É, é isso mesmo que está na tela. É um número que choca, né? Praticamente todas as crianças e adolescentes brasileiros, ali na faixa de 9 a 17 anos, estão na internet. Isso dá mais de 25 milhões de jovens, segundo a pesquisa TIC Kids Online Brasil de 2023. É, basicamente, uma geração inteira online. E como é que eles se conectam? Bom, aqui está o pulo do gato. Para 97% deles, a porta de entrada para o mundo online é o celular. Isso muda tudo, né? A tela deixa de ser um objeto lá no canto da sala e vira uma companhia constante, no bolso, na mão, o tempo todo e em todo lugar. E essa presença constante começa, pasmem, muito cedo. Quase 1 em cada 4 deles, 24%, teve o primeiro contato com a internet antes mesmo de fazer 6 anos. Isso significa que o desenvolvimento deles já está sendo moldado por isso desde a primeira infância. Tá, mas por que é tão difícil largar o celular, especialmente para os adolescentes? A resposta não é simplesmente falta de vontade, não. É pura biologia. Para entender a ciência por trás disso, a gente precisa dar uma olhada em como o cérebro se desenvolve nessa fase da vida. É que existe um descompasso gigantesco aqui. O sistema límbico, que é a parte emocional do cérebro, aquela que busca recompensa, prazer imediato, ela amadurece rápido, tá todo vapor na adolescência. Só que o córtex pré-frontal, que é tipo o nosso gerente racional, o responsável por controlar os impulsos e tomar decisões, esse aí leva muito mais tempo. Só amadurece lá pelos 25, 30 anos. E adivinha, a tecnologia é projetada para explorar exatamente essa química do cérebro. Cada like, cada notificação, cada ponto ganho num jogo libera uma pequena dose de dopamina, o neurotransmissor do prazer. Isso cria um ciclo vicioso, sabe? Que faz a gente sempre voltar querendo mais. É um mecanismo bem parecido com o de uma dependência. E o impacto não é só no comportamento, é físico também. A tal da luz azul que as telas emitem bagunça diretamente a nossa biologia do sono. Ela engana o cérebro, fazendo ele parar de produzir melatonina, que é o hormônio que avisa que está na hora de dormir. Resultado, o ciclo de descanso vai por água abaixo. Bom, com o cérebro e o corpo sob esse tipo de estímulo, como isso se transforma em riscos no dia a dia? Vamos avançar para ver essa teia complexa de perigos online e, o que é muito importante, o que a lei diz para tentar nos proteger. Os especialistas costumam classificar os grandes perigos online nesses 4 Cs aí: conteúdo, contato, conduta e contrato. Isso vai desde ver um conteúdo violento ou impróprio, passar por contato com gente mal intencionada, sofrer ou praticar cyberbullying e até cair em golpes e fraudes. É um verdadeiro campo minado. A boa notícia é que a lei está tentando acompanhar esses novos desafios. A gente tem uma evolução desde o ECA lá em 1990, passando pelo Marco Civil da Internet, até chegar na Lei de 2024, que finalmente tornou o cyberbullying um crime com penas bem sérias. Ou seja, a sociedade está reagindo. Certo? Agora que a gente já entende os riscos e a ciência por trás, a grande pergunta é: o que as famílias podem fazer na prática? É exatamente isso que vamos ver agora, um plano de ação claro e direto proposto pela Sociedade Brasileira de Pediatria. A verdade é que as recomendações podem ser resumidas em 3 passos bem práticos e que qualquer família pode começar hoje mesmo. Primeiro, definir limites claros de tempo de tela. Segundo, criar zonas livres de telas em casa, tipo na hora do jantar ou nos quartos, o celular não entra. E terceiro, a regra de ouro, desligar tudo 1 ou 2 horas antes de ir para a cama. E olhando mais a fundo nessas regras, tem os pontos que são cruciais. Por exemplo, essa diretriz de limitar o tempo de tela dos adolescentes para 2 ou 3 horas por dia. E também a recomendação de só usar os aparelhos em lugares comuns da casa. Isso é muito importante para evitar aquele isolamento no quarto, que a gente sabe que é um fator de risco. Isso tudo nos leva, talvez, à pergunta mais importante de todas. Se vamos tirar as telas, ou pelo menos diminuir o tempo delas, o que a gente coloca no lugar? Qual é a alternativa?
E a resposta é simples, mas poderosa. A gente precisa se reconectar com o mundo real. Brincadeiras, esportes, atividades ao ar livre, contato com a natureza. São essas experiências que realmente alimentam um desenvolvimento saudável, que estimulam a criatividade e fortalecem os laços de verdade. E para fechar, essa frase da Sociedade Brasileira de Pediatria diz tudo. Ela deixa um pensamento final muito forte. A saúde de verdade, a conexão de verdade, a gente encontra aqui, nas nossas experiências humanas, e não do outro lado de uma tela.